Tudo bom, pessoal? Vamos então conhecer melhor o Adobe Audition, que é a nossa plataforma de trabalho, e vamos ver então como a gente faz para realizar uma gravação dentro dessa plataforma, ok? Aqui então já temos o programa aberto, mas temos que tomar algumas providências bem no início do trabalho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar, deixa eu mudar que eu estou com o QuickTime aberto, vamos mudar aqui para o Audition. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a verificação das preferências do hardware de áudio, ou seja, eu tenho que fazer com que o Adobe Audition se conecte com a placa de som interna do computador. No nosso caso, placa interna, mas pode ser placa externa também, quando ela está instalada, configurada. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui onde está falando Default Input, eu vou escolher exatamente qual é o circuito, ou seja, qual é o hardware que vai me proporcionar a entrada do sinal de áudio, né, no computador e no programa. No meu caso aqui, Built-in Input, porque eu estou com uma mesa de som conectada à entrada de áudio do iMac. A saída de som Default Output, no caso, também está Built-in Output, porque eu estou também com um par de caixas de som ligadas aqui no iMac, ok? O Master Clock, ou seja, quem vai dar sinal de tempo, aqui no caso, a estrutura de Built-in Input. Uma coisa muito importante aqui, ó, I/O Buffer Size, ou seja, o buffer do sistema de entrada e saída. Como nós estamos realizando uma gravação, né, vamos usar essa opção 128 samples, 128 amostras. Tá? A gente usa essa unidade menor porque a memória interna dele vai alocar menos espaço, né, e, consequentemente, a gente tem menos probabilidade de ter o que a gente chama de latência, uma diferença de tempo entre o som ser recebido pelo microfone e chegar até o fone de ouvido da pessoa que está monitorando. Isso quando a gente está fazendo uma gravação, alguém está tocando um instrumento em cima de uma trilha já anteriormente gravada, se a trilha tem uma velocidade e o som do microfone chega depois disso, a pessoa simplesmente não consegue se sincronizar com a gravação. Então, para reduzir esse problema, a gente baixa o tamanho do buffer na hora da gravação. Depois que tudo tiver sido gravado, aí então a gente pode subir para 512, 1024 ou até o número máximo, dependendo da memória interna do computador que vocês estiverem usando, ok? Então, 128 para gravar, pode começar depois a edição em 512. E a taxa de sampleagem, a frequência de amostragem, quantas amostras vão ser coletadas numa unidade de tempo do áudio no processo de digitalização. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar 48.000, que é um bom número, que nos permite captar com boa qualidade todas as frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, que é, não por acaso, o alcance da audição humana. Se a gente clicar aqui nesse botão onde diz Settings, nós vamos então chamar esse programinha do sistema do macOS 10, que é a configuração de áudio de MIDI. Justamente que eu também preciso verificar se o sistema operacional também está alocando as mesmas entradas e saídas físicas de áudio para o roteamento de áudio dentro do sistema, que consequentemente vai abranger o software. Isso tem que estar setado, tem que estar configurado da mesma maneira. Então, entrada e saída, entrada de linha 48.000 Hz em amostras de 24 bits. Aqui a saída, mesma coisa, saída de fones de ouvido, que é a saída de linha de áudio, com frequência de sampleagem 48.000 Hz, amostras de 24 bits. É isso aí que a gente quer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, eu posso finalmente dar OK.
Então, estamos prontos para iniciar o nosso projeto. Cada vez que eu vou realizar uma gravação multipista, eu devo abrir um novo projeto aqui no Adobe Audition. Então, aqui eu tenho File, Novo, Sessão Multitrack, né? É como o Adobe denomina isso. Então, ele vai me perguntar, primeira coisa, o nome da sessão. Nós vamos colocar aqui, no nosso caso, Tutorial, né? Audition. E ele me pergunta onde nós vamos gravar isso. Isso é outro detalhe bastante importante. Eu tenho que sinalizar uma pasta aonde o Adobe vai colocar todos os arquivos referentes a esta gravação. Importante explicar para vocês que o Adobe Audition vai criar um arquivo da extensão própria do Adobe Audition, mas também vai armazenar os arquivos de áudio digitalizado que forem sendo criados à medida que a gente for fazendo gravações. Esses arquivos ficam separados, mas ficam armazenados numa mesma pasta. Quando vocês forem copiar este projeto para backup ou para levar para outra máquina, para continuar a edição na outra máquina, é muito importante levar o arquivo do Audition e também os arquivos de áudio que vão estar nessa pasta. Se levar apenas o arquivo do Audition, ele vai abrir o arquivo e não vai ter áudio nenhum para editar. Ele vai ter todas as marcações de volume, do setup dos plugins, a configuração dos plugins, parametrização dos plugins, e não vai ter os arquivos de áudio. Então isso é importante. No meu caso, então, eu vou aqui, vamos ver, ó, na mesa eu já tenho essa pasta que eu criei, Tutorial Audition, é aqui que ele vai criar, então, essa pasta Tutorial Audition 1, né? Pergunta qual é o template. Template são algumas configurações do Audition, né, já presetados para determinados tipos de gravação. Então, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, sessão musical de 24 pistas, né, para gravar música com vários instrumentos, para DJ, a sessão estéreo vazio, aí no caso, se eu quero ir abrindo arquivos ou trilhas de gravação na medida da minha necessidade. Sequência de filme estéreo, sequência de filme com mixagem surround, eu tenho que ter um hardware, uma placa de som externa com saída para 6 caixas de som, né, subwoofer mais 5 caixas para fazer uma mixagem desse tipo, né, para banda de rock, para fazer um podcast, que é um programa de rádio, de bate-papo, para rádio, surround e outras opções. Nesse caso, no meu caso aqui, agora eu vou escolher essa sessão estéreo sem abertura prévia de trilhas, porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então ele não está me dando essa opção aqui, de escolher a taxa de sampleagem e o tamanho da amostragem. O tamanho da amostragem já está em 24 bits. Ele aqui indica sample rate, taxa de sampleagem, de amostragem de 44.100, e eu setei lá o equipamento para 48. Mas depois já está setado lá nas preferências do Audition e não vai ter problema, ok? Dando ok, ele vai criar então a sessão básica, né? Ele aqui já tem uma primeira pista, que é o canal master, ou seja, o canal de saída, o canal estéreo, né, que vai resultar depois, quando eu fizer a mixagem dos vários canais que eu posso vir a criar, ok? Se a gente olhar, por exemplo, no caso, o mixer, é como se fosse a mesa de som, ó, eu tenho uma mesa de som, só tenho aqui ainda o canal do master. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Voltamos para multitrack aqui. Aqui o waveform. Ele me pediu de novo qual é o arquivo. Não, eu não estou abrindo nova. Eu quero simplesmente voltar para a minha pista, né? Voltamos aqui para as trilhas. O que eu vou fazer? Multitrack, track, né? Ou seja, trilha, né? Adicionar um canal mono. Muito bem, então aqui, ó, criou aqui um novo canal onde eu posso então fazer uma gravação de áudio. Muito bem. O que eu tenho aqui nesse canal?
eu tenho que configurar. A primeira coisa que eu tenho que fazer na configuração, abrindo esse canal, eu tenho que ver de onde vai vir o sinal de áudio que eu vou registrar nesta trilha. Ele já está setado aqui, entrada estéreo default, né? Que é o que está configurado já no hardware, o que a gente fez lá nas preferências. Então aqui, ó, eu teria entrada número 1 em mono, entrada número 2 em mono, porque são dois canais. No caso, eu tenho uma entrada de linha em estéreo, né? Ele me dá essa opção. Aqui, a mesma coisa, estéreo, entrada estéreo, enfim. Nesse caso já está configurada, e a saída, o canal, a música gravada nesse canal vai para onde depois? Ela vai para o canal master, que é esse canal aqui, que é para onde depois nós vamos chegar no arquivo final em estéreo. Primeira coisa que eu vou fazer para gravar, eu tenho que armar este botão aqui, R de record, que é gravar em inglês. Ele vai acionar essa luz aqui e eu vou então clicar neste botão, que é o botão da monitorização. Então eu passo a escutar o que está sendo gravado nesse canal. Por que que o VU não se move? Por causa que eu determinei lá na minha placa de entrada que a entrada seria uma entrada de linha. Nesse momento eu estou com a minha mesa de som desligada, com o microfone desligado, então ele não está recebendo. O que que eu posso fazer? Vou na minha placa, vamos dar um tempo aqui, vamos lá na configuração de entrada, áudio hardware, e eu vou selecionar como entrada o microfone interno do iMac. Ok? Vamos aqui também na configuração de MIDI de áudio, microfone integrado em 48.000, perfeito. Onde agora eu devo, clicando aqui, agora vocês percebem que o bar graph aqui acusa, né, a minha voz, né? Eu não vou clicar aqui porque senão vai começar a sair a minha voz também pelas caixas de som e vai criar um problema de monitoração, vai criar um problema de realimentação. Eu deveria estar usando fones de ouvido para evitar isso. Para fazer a gravação, então, uma vez que está selecionado aqui, se eu estiver usando fone de ouvido, ou se eu estou gravando uma pessoa que está na outra sala, como quando eu estou dentro de um estúdio, né, a sala onde está o microfone é outra, tem uma janela de vidro para eu estou aqui operando o computador, eu encontro a pessoa lá do outro lado, eu enxergo a pessoa do outro lado, aí eu posso clicar aqui para monitorar e ouvir o que ela está gravando, o que ela está falando ao microfone. Então, eu vou clicar esse botão aqui para dar início à gravação. Eu posso também, ele já está indicando aqui, tem um atalho que é Shift Space, que é mais rápido, né, para quem gosta de usar atalhos de teclado. Então, clicando aqui, começamos a gravação e vocês observam que o programa começa a registrar, então fazer esse registro gráfico da amplitude das ondas sonoras que estão sendo registradas aqui no computador, né? Então, enquanto eu estiver gravando, ele vai correr para a direita, ou seja, essa trilha aqui é um registro visual de uma linha de tempo ao longo do qual essa onda sonora está sendo registrada na sua amplitude. Quando eu paro de falar, né, ausência, o registro da onda é pequeno. Quando eu estou falando alto, o registro da onda é maior, como vocês podem ver, ok? Como vocês perceberam, eu falei alto e surgiu essa luz vermelha aqui. Significa, corresponde a essa passagem aqui, esta passagem. O que aconteceu? Houve distorção, excesso de amplitude dentro do canal, então distorceu. Eu vou parar a gravação, né? Tenho já um trecho gravado aqui que agora eu posso, então, passar a editar, né? Então fizemos o procedimento para gravação. A edição eu vou fazer um tutorial que eu vou gravar logo a seguir, mas vamos recordar então rapidamente os procedimentos para gravação de áudio.
Primeira coisa, abrimos uma sessão, File, New, Multitrack Session, escolhi o tipo da sessão que eu queria. Gente, muito importante, vou insistir, o mapeamento aqui de hardware, o roteamento interno, por onde o sinal, qual o sinal de áudio que eu vou selecionar, onde está entrando e por onde vai sair. Então, onde o sinal de áudio entra no computador e eu tenho que sinalizar dentro do sistema operacional e no Adobe Audition para que o áudio, eles têm que estar selecionados, eles têm que estar regulados, configurados para o mesmo canal de áudio para que o som chegue aqui no Adobe Audition, como a gente continua vendo aqui, né? Seleciono, muito importante aqui, ó, o buffer interno de entrada e saída, 128 samples para gravação e depois para edição, recomendamos a partir de 512, né? Sugiro a taxa de sampleagem, a frequência de amostragem de 48.000 Hz, né? 48.000 amostras por segundo, né? Abrimos o projeto, abrimos aqui uma trilha, ó, no nosso caso uma trilha mono, né, porque estamos gravando apenas a minha voz. Aqui, vou abrir outra trilha, abrimos uma outra trilha, verificamos o roteamento de áudio, de onde está vindo o áudio para esta trilha, está vindo direto da entrada estéreo, que nós selecionamos lá no hardware de áudio, para onde vai, depois de gravado, para onde vai o áudio desta trilha, vai para a trilha master, que é essa daqui, que vai dar a saída final, quando eu for gerar um arquivo com a mixagem, né, desses canais de áudio todos, vai ser isso tudo vai ser enviado para este canal, que vai ser um canal estéreo, né, que vai gerar o produto final dessa sessão de gravação e de edição e mixagem, que é o que nós veremos daqui a pouco mais. Pessoal, eu acho que por enquanto é isso. Muito obrigado e daqui a pouco a gente continua com a edição e a mixagem e a exportação de áudio aqui com Adobe Audition, ok? Até daqui a pouco.